Olá! Iniciamos hoje o tema 10 da mecânica. E o tema 10 da mecânica é, na realidade, o cerne, né? É o núcleo central da dinâmica newtoniana e da mecânica, especialmente a mecânica newtoniana. Nós gostaríamos de tecer alguns comentários sobre esse tema, que é o objeto da aula 1 do tema 10, causas e leis do movimento. A isso se dedicou Sir Isaac Newton, que é esta figura que estamos apresentando aqui, né? Existem, na realidade, várias figuras, né, na internet. Selecionamos esta aqui, né? Newton foi o grande nome da ciência no século XVII, no final do século XVII, início do século XVIII. Porquanto Newton foi o primeiro que definiu com clareza, né, o conceito de força. Uma força impressa é uma ação, está aqui, exercida sobre um corpo, a fim de mudar o seu estado de movimento, seja de repouso ou de se mover uniformemente para adiante numa reta. De forma que Newton identificou a causa do movimento. O que provoca o movimento? São as grandezas físicas denominadas forças. É claro que havia até Newton, ainda prevalecia as teorias de Aristóteles. É incrível, duraram um pouco mais de 2000 anos, né, as teorias de Aristóteles. Aristóteles também tinha uma causa para a queda dos objetos, por exemplo, né? Não em relação aos corpos celestes, né? Mas, de acordo com Aristóteles, o que causa o movimento de queda livre em direção ao centro da Terra é a posição privilegiada ocupada pela Terra no universo, o geocentrismo, que depois de algum tempo caiu por terra. Na realidade, hoje a gente entende que qualquer ponto no universo é igualmente bom para descrever o universo, não há um ponto privilegiado, de forma que pode ser, sim, o centro da Terra. Mas as causas do movimento foram perfeitamente identificadas por Newton, que, sem a menor dúvida, foi um dos maiores cientistas da história da humanidade. E isso é quase que reconhecido por todos, né? De forma que a gente coloca uma bola em movimento, de acordo com essa figura que está aqui, mediante a aplicação por parte do nosso pé, né, de uma força. É claro que a bola exerce uma força também sobre o nosso pé, a força de reação da bola, isso também foi entendido por Newton. Uma outra grande contribuição, que entendeu que forças aparecem ou surgem aos pares, né? Naquela época, Newton deu alguns exemplos, né, envolvendo o movimento de objetos, né, que naquela época eram bastante comuns, né,
e interessantes, né? Por exemplo, como é que se movimenta, né, uma carroça puxada por dois animais, né, dois cavalos, uma junta de cavalos, né? É claro que, neste caso, né, a gente sabe hoje, né, que os objetos ou os animais, né, se movimentam por conta da força de atrito. Isso é curiosíssimo, né? Os animais com os pés empurram a terra para trás, né? E a terra empurra, né, os animais para frente. É assim que os animais se movimentam, mediante forças, né? Forças do tipo forças de atrito, né? E claro que, ao se movimentarem, né, eles exibem, né, essa capacidade, claro, de exercer forças, né, sobre, por exemplo, esta carroça, né, de forma que ela se movimenta por conta da ação das forças exercidas, né, pelos animais, né? Claro que aqui é porque a força é transmitida por conta de um vínculo que existe aqui, né? Um vínculo, né? De forma que esse era o tipo de preocupação já de Newton, né? E existe, então, desde o início, sempre a necessidade de se identificar forças. Esse é o primeiro problema na mecânica, né? Como é que nós identificamos as forças? Em qualquer exercício, precisamos fazer exatamente o que eu acabei de fazer aqui. Identificar as forças, né, que levam ao movimento. É também fundamental entender, né, o caráter vetorial da força. Eu gosto de ressaltar isto aqui, né? A força é uma grandeza vetorial, porquanto o efeito dela depende não só da intensidade da força, sim, depende da intensidade da força, mas também depende do módulo e da direção, ou, de uma outra forma, depende, né, das componentes da força, Fx, Fy e Fz. De forma que, de acordo com essa figura, né, o efeito da força, é claro que depende, né, da força em relação ao seu módulo, a direção e o sentido da força, né? Se empurrarmos um objeto, né, para frente, como temos aqui, o objeto vai se deslocar levando em conta o módulo, a direção e o sentido da força. Se aplicarmos uma força numa outra direção, é óbvio que a caixa vai se deslocar na outra direção. Então, é sempre importante, né, levar em conta, né, o módulo da força, a direção da força e o sentido também da força. Força é uma grandeza vetorial e a gente precisa sempre distinguir, né, as forças à distância, como, por exemplo, né, as forças que o Sol exerce, né, sobre os objetos localizados a uma certa distância do Sol, né? Porque o efeito depende da distância, na verdade, o inverso da distância ao quadrado. Então, quanto mais longe estiver um planeta do Sol, né, menor será a intensidade dessa força à distância, né? Mas é sempre bom a gente separar, né, as forças à distância, né, de forças de contato, como, por exemplo, a força de atrito. Para que ela aconteça, é importante que as superfícies estejam em contato entre si. Então, é uma força de contato, né? No caso da força de atrito,
ela está sempre na direção contrária ao movimento. Ela procura impedir o movimento. E essa força de atrito é proporcional à força normal, né? Essa é uma característica da força de atrito, né? Veja que aqui a força de atrito já é menor do que lá. Veja, é a mesma força de atrito, só é que com uma intensidade menor. Por quê? Porque agora essa caixa está vazia. A força de atrito é apenas um exemplo, né, de forças de contato, mas ela é muito importante. Contato com o quê? Ora, nesse caso, nós estamos falando do contato, né, dessa superfície, o piso, com a outra superfície, que é a base da caixa, né? Então, isso nós devemos sempre levar em conta no estudo do movimento, né? Temos forças de tração e de deformação, como, por exemplo, né, quando nós estamos praticando esse esporte aqui, né, é o cabo de guerra, né? De qualquer maneira, cada um dos lados aplica uma força, né? Muito bem. Então, o que causa os movimentos? Newton entendeu isso com muita clareza. São as forças, né? Agora, nós precisamos estudar as leis do movimento, né? E as leis do movimento, aqui eu estou ilustrando a primeira lei, né? Aqui estou ilustrando a primeira lei, né? Mas a gente vai estudar, né, na realidade, as três leis, né? E a dinâmica do movimento são as leis de Newton, né? De forma que nós já sabemos as causas do movimento e agora nós queremos entender as leis que regem o movimento. Essas leis são conhecidas como o nome aqui bem indica, né? Leis de Newton, né? E a gente se refere também a essas leis como sendo a dinâmica newtoniana, a dinâmica formulada por Sir Isaac Newton. Então, vamos agora às leis de Newton.